Ora viva, minhas amigas e meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao nosso canal Teólogo Cianuque Monteiro, a nossa página Teólogo Cianuque Monteiro. Eu tenho um pedido especial para você que está me acompanhando pela primeira vez no Facebook. Eu quero que você se inscreva no canal do YouTube. Se inscreva no canal do YouTube. Vá no YouTube, escreva canal Teólogo Cianuque Monteiro. E aí você pode se inscrever no meu canal. Para quando chegar a 1000 inscritos no YouTube, eu começar a fazer lives ao mesmo tempo no Facebook e no YouTube. E para você que ainda não segue a página e me conheceu através do YouTube, eu te faço o mesmo pedido. Visite nossas redes sociais no Facebook e siga-nos em todas as redes sociais. E para você que está chegando aqui no nosso live, os pedidos são: deixe o seu comentário, partilhe, deixe o seu comentário, partilhe, comente, mencione os seus amigos. Está aí o Michel Jonas, ou se quiser em inglês, Michael Jonas, ou Michel Jonas. Normalmente vocês colocam esse símbolo de estrela. A estrela que está a dizer aí parece que Angola não está habilitada. É perto dos comentários, onde vem partilhar, comentar, vem estrela. A estrela é uma forma de vocês contribuírem para este canal, mas eu acho que Angola não está habilitada a mandar ainda a estrela. Mas obrigado pelo carinho. Está aí o Jeremias Dalla. Também disse já está ligado. Vocês que já estão ligados, vocês já estão ligados, partilhem, mencionem vossos amigos, digam que já estamos no ar, já estamos no ar. E eu também vou aqui partilhar. Hoje vamos falar sobre esse tema, que é um tema de suma importância para a nossa realidade angolana. Bruxaria, o terrorismo espiritual. É sobre isso que eu estarei abordando hoje. Então, chame seus amigos, mencione isso, mencione, chame eles, que o dia vai ser bênção. Já tem aí 11 pessoas online, mas só 6 likes, significa que 4 pessoas ainda estão, 5 pessoas estão assim a olhar de longe, sem reagirem. Vamos mencionar, vamos mencionar. Estou aqui a partilhar. Estou aqui a partilhar. Bom, partilhado com sucesso. Bem, minhas amigas e meus amigos, vocês sabem que. Olha, está aí a Olga Gomes Kizossua. Acertei? Está ligada. O Jeremias Dalla já está mencionando. Está aí também a Fanilsa dos Santos. Sejam todos bem-vindos, vocês estão aí do outro lado. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Bem, para vocês que são angolanos, vocês sabem que quando se fala de bruxaria, estamos a falar de um tema atual e atuante no seio da nossa sociedade. Um tema que é difícil você assistir o telejornal sem que você se aperceba de alguma notícia envolvendo pessoas que procuram, em Angola nós chamamos casas escuras. Quando em Angola você fala de casas escuras, está-se a falar de procurar a casa de um quimbandeiro, procurar a casa de um feiticeiro, para poder então
mudar uma certa realidade do ponto de vista social, ou econômico, ou espiritual, ou conjugal. Então, buscando através destes poderes. Até há filmes que a gente assistia há muito tempo, cujo título é Feitiço em África. Você está entendendo? Feitiço em África. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre esse mal que enferma a nossa sociedade. É um mal que, infelizmente, enferma a nossa sociedade. Tanto é que muitos hoje estão a surgir a falar bem da bruxaria. Falar da bruxaria em Angola, em África, eu já havia feito um vídeo sobre isso. É muito diferente de falar da bruxaria, por exemplo, num Brasil, numa Europa. Por exemplo, quando é dia das bruxas, você vê aqui muitas brasileiras se mascaram de bruxas. E as pessoas elogiam. Tens uma bruxa linda. Então, quer dizer, embora o fenômeno exista, mas eles levam mais na desportiva, mais como um evento mítico, mais como um mito daqueles tempos, que voavam com vassoura do caldeirão e tal. E eu falo para eles, isso em África é algo muito sério, que se você disser que você pratica esta arte mágica, você não é visto com bons olhos na sociedade. Então, o Cabingano Manuel, com seu programa na lente, trouxe aí uma jovem que ficou famosa, Iola das Pastilhas. E eu queria passar aqui um bocadinho um trecho deste vídeo, mas eu tive dificuldade de colocar o vídeo assim como estou colocando o slide, mas ela está aqui e eu vou colocar daqui a pouco. Então eu começo definindo. Bruxaria, o que é? Aí a Inês, a partir de Portugal, Porto, ela já escreveu verdade, pastor. É verdade, você vai a Angola, você vai ver no telejornal. Olha, moça procura casa oculta, fez isso. Jovem procura para ter fama, músicos. Quer dizer, que na mente, no subconsciente das pessoas, eles acreditam que para ter um determinado sucesso em qualquer área da vida é preciso que haja uma força sobrenatural, invisível, para te ajudar, para alterar o curso das coisas. Então, bruxaria o que é? É o uso de poderes de cunho sobrenatural. É o uso de poderes de cunho sobrenatural. Sobrenatural significa que está acima do natural. Para quem é cristão, nós vamos diretamente falando que a bruxaria é um poder sobrenatural que advém dos demônios. Ou seja, que está por trás da prática de bruxaria são os demônios. E aqui está a dizer, o uso de poderes de cunho sobrenatural usando a força do pensamento. Significa que os bruxos, eles ensinam e aprendem a usar o chamado poder da mente. Usar o poder da mente. Usar o pensamento para fazer o quê? Não só os pensamentos, mas também o uso de palavras. Você vai ver que os bruxos trabalham muito com as palavras. Eles conhecem o poder da palavra. Sabem que uma determinada realidade física ou no plano físico pode ser alterado através do uso do pensamento, ou através do uso das palavras, ou através do manuseio com as mãos de alguma coisa, a fim de alterar a realidade. Ou seja, o fim último da bruxaria é alterar a realidade a favor da pessoa que usa tal poder sobrenatural. Ou seja, a pessoa que usa esse poder sobrenatural usa com o objetivo de alterar uma determinada realidade. Por isso é que eu falei que as pessoas que apresentam em Angola, na televisão, quando eu falo Angola é porque a maior parte de vocês que me escutam são angolanos. Mas aqui no Brasil também você encontra muitos fenômenos do gênero. Então, não só no Brasil, não só em Angola, em todo o mundo.
Esse fenômeno das artes mágicas, da feitiçaria, da bruxaria, é um fenômeno universal. Por quê? Porque o homem é um homem caído universalmente. Só que os demônios em cada região manifestam-se na própria manifestação cultural do povo de formas diferentes. Bruxaria em África é bruxaria, mas é diferente da bruxaria, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil. Nos Estados Unidos há aquela chamada Wicca. Então, aqui o bruxo ele usa muito o poder das palavras. Ele sabe que se ele proferir palavras, ele vai alterar uma determinada realidade. Daí que eles trabalham muito com pragas. Eles praguejam. Praguejam porque eles sabem que as palavras têm poder para alterar a realidade. Palavras têm poder para alterar a realidade. Como eles querem alterar uma realidade, então eles vão usar as palavras para alterar tal realidade. E alguns diferenciam a magia natural da magia cerimonial. Quando falamos de magia, é a mesma coisa, estamos a falar da bruxaria. A bruxaria também é chamada de magia, diferente daquilo que é a feitiçaria. Veja que quando eu falei da bruxaria, falei de poder do pensamento, falei de palavras. Agora, a palavra feitiço já não tem a ver com o poder de palavra ou de pensamento, mas tem a ver com o objeto. Feitiço é da palavra feito, é o objeto que comporta esse poder. Ou seja, que quando você encontra alguma, nós chamamos em Angola mixórdia, algum elemento, um pano, um sapo, algum elemento físico, cuja finalidade daquele elemento é alterar a uma determinada realidade, aquele elemento é que é chamado de feitiço. A pessoa que usa feitiços, ao se converter, vai entregar elementos físicos que usava-se deles para comportar os espíritos que nós chamamos de demônio. Mas uma pessoa que é bruxa apenas pode apenas confessar da forma como usa o poder da mente, o poder do pensamento, o poder das palavras. E aqui, como eu disse, está a dizer, magia natural é quando se faz a transformação dessa realidade com auxílio dos materiais e forças da natureza. Magia natural. Exemplo, elementos como fogo, o ar, a terra, água, luas, astros, através das estrelas, através da lua, através do sol, ervas, o uso de ervas, pedras, cristais, etc. Todo o uso de elementos materiais e forças da natureza que são usados para transformar uma determinada realidade é chamada de magia natural. E a magia cerimonial é quando se faz a transformação usando gestos, instrumentos ritualísticos, criando uma espécie de cerimônia. Exemplo, uso de orações, uso de encantamentos, instrumentos mágicos como caldeirão, vassoura e por aí fora. É chamada de magia cerimonial. Então, além de fazer o uso de elementos da natureza, esse elemento da natureza usa-se num determinado ritual. Esse ritual é que é chamado de magia cerimonial, porque vai se fazer uma espécie de uma cerimônia religiosa, invocações, para então poder alterar essa realidade. Para nós que crescemos nesse ambiente africano, sabemos que esse fenômeno da bruxaria praticamente está em todas as famílias. Mas, infelizmente, nem todos sabem quem são os elementos da sua família que estão ou que fazem parte deste fenômeno. Uma coisa importante que eu devo vos dizer é que nenhum bruxo morre com a bruxaria sem passar o testemunho para alguém que vai dar sequência após a sua morte. Essa pessoa que recebe esse testemunho, a pessoa que recebe esse poder através também dos demônios que recebe. Nós vemos em Angola, muitas pessoas falam sofre de santo, xinguila, sofre de calundu. São pessoas que quando morrem, os próprios demônios aparecem em filho,
neto ou sobrinho, dizendo que precisamos de um corpo para dar sequência àquilo que fazia. Isso é que nós chamamos de espíritos familiares. Quando falamos de espíritos familiares, vocês falam, espíritos familiares o quê? Espíritos familiares, na verdade, são demônios que já acompanham uma determinada família, que vão passando de geração em geração, trabalhando com aquela família, efetuando rituais. Isso é que são chamados de espíritos familiares. Está aí do outro lado o Adilson Afonso Mateus Tinta, que diz: faz a obra, pastor. Está a fazer efeito grande em Luanda. Boa, muito obrigado. Estou a receber muito feedback. Estou a receber muito feedback das pessoas dizendo que o trabalho que o pastor está a fazer está a impactar não só Luanda, mas Angola. As pessoas estão a falar, estão a comentar, as pessoas estão a se despertar. Bom, é bom que as pessoas se despertem. Se despertem por quê? Existem aqueles tipos de bruxos, por exemplo, bruxos, que são bruxos e bruxas mundanas. Não vão à igreja. Se ele fala da igreja, ele está nem aí para a igreja. Eles vão. São. Não, também não diria ateus, mas pessoas desligadas da igreja. Mas existe aquele outro tipo que são pessoas religiosas, são pessoas que se infiltram, são chamados, a Bíblia chama-os de joio. São, o joio, a Bíblia diz, são os filhos do maligno. Então, são pessoas que se infiltram no meio do povo de Deus, é que nós também, em outras palavras, chamamos de falsos profetas. Falsos profetas são mesmo as pessoas que usam-se do poder da natureza, que nós falamos aqui, usam-se de cerimônias e rituais que não têm nada a ver com o cristianismo, camuflam, como é que se fala na língua portuguesa, usando a Bíblia, o nome de Deus, o nome de Jesus, para então esconder esses atos, mas por trás o que se faz são atos macabros. Vocês estão aí do outro lado, ajudem, partilhem. Quanto mais vocês partilharem, eu vou notar aqui que o número de pessoas que estão a nos acompanhar está aumentando. Adilson partilha, Diogo partilha, Antônio Diogo Moreira, 2 Diogos aqui partilha, Inês partilha, Olga partilha, 5 aí, Jeremias, Vanilsa, já são 7 pessoas que eu citei aqui. Partilhem. O Michel Jonas, partilhem. Cerca de 8 pessoas aqui. Se vocês partilharem, darem vosso like, olha o número de likes subiu. Você quando está assistindo no celular, o like você não para de dar, vai dando assim, vai subir, você vai estar subindo vários likes. Assim você impulsiona a página. Porque essas realidades não são realidades para uma dúzia de pessoas ouvirem. É uma realidade que todos nós precisamos ouvir. Então, eu estava aqui a dizer, é como a diferença entre guerra e guerrilha. Guerra e guerrilha é o quê? A guerrilha é aquele tipo de guerra que é feita assim, onde os inimigos se infiltram no meio das comunidades e ficam que nem que são como se fossem membros normal da comunidade e as pessoas se assustam, buf, opa, bombardeamento, buf, epa! Então, isso é que nós chamamos de guerrilha. É uma espécie de ataque silencioso no meio da comunidade. E isso aqui que nós chamamos de falso profetismo. Não aqueles que estão no mundo, mas aqueles que usam-se da Bíblia, usam-se do louvor, usam-se da própria igreja, usam-se do nome de Deus para poderem, então, fazer das suas. E eu estava aqui a explicar para vocês. Nas famílias, normalmente as pessoas não têm noção. Por que uma pessoa se torna bruxa? Uma pessoa se torna bruxa talvez porque procurou um trabalho de bruxaria sem que soubesse quais são os reais impactos deste fenômeno ou herdou. Normalmente as pessoas que herdou a herança espiritual é a mesma coisa que a herança material. Quando você vê que faleceu um pai, deixou casas, deixou carros, o mesmo acontece. Quanto mais uma pessoa herda poderes, sem que ele tivesse trabalhado, maquinado, andado, se esforçado para ter mais herda, essa é uma pessoa que acumula muita energia negativa. Muita energia negativa. Eu trouxe mais aqui. Eles diferenciam a magia como magia ofensiva e magia defensiva. A magia ofensiva, disse, é utilizada para atacar, para comer a vida do outro vivente. É típica dos feiticeiros, que nós chamamos, na cultura tradicional bantu, chamamos de muloge.
E a magia defensiva é aquela que visa curar, proteger e precaver. Aqui se encontram o curandeiro e o adivinho. O curandeiro é aquela pessoa praticamente que é opositor do feiticeiro. O feiticeiro, por sua vez, é aquele que usa os poderes da magia ou da bruxaria para causar danos, para fazer mal. E já o curandeiro é aquele que usa dos mesmos poderes segredos, espirituais, ancestrais, para retirar o mal, para curar, para proteger, para precaver. Agora, estamos a falar no conceito dos termos. Não estamos a fazer ainda uma análise de acordo com a própria Bíblia. De acordo com a própria Bíblia, tanto o feiticeiro, quanto o curandeiro, quanto o adivinho, são todos instrumentos do maligno, instrumentos do demônio. Daí que, enquanto as pessoas normais dizem, não, isso é uma proteção, para nós são todos instrumentos do maligno. Eu já volto a explicar, deixa por aqui vossos comentários. Daniel Bandi está do outro lado, já disse, aprendendo cada vez mais. Vai partilhando, Daniel Bandi. As pessoas do marketing precisam vir. Está aí a Nilda Cleandro. A Nilda também. Está aí, top. Está aí o Muenho. Muenho ou Muenho? Aí que é Muenho Almeida. Muenhoami. Muenho, escreva aí o que significa Muenho. Sei que Muenhoami. É minha vida. Muenho é vida. Já esqueci o que é Muenho. Mas escreva aí que eu vou recordar o significado do seu nome. Ele diz, olha, pastor, sou missionário e, na realidade, esse estudo sobre neocromatologia está me ajudando muito, estou acompanhando. Força! Obrigado, obrigado. O Vitor Lupes, um membro do meu grupo de mentoria. Vitor, sempre atento aos nossos lives, gosta também de aprender. Ele disse, cheguei. Chegou, comentou, partilhou, deixou o seu like e, assim, mais pessoas vão se apercebendo que nós já estamos no ar. Nós estamos aqui a definir a magia ofensiva e a magia defensiva. Essa magia defensiva é que nós em Angola, as pessoas chamam de proteção. Em Angola, para quem está assistindo e não sabe essa realidade, normalmente quando uma pessoa tem um cargo, ou quando está numa empresa, que é uma empresa assim, de muito renome, as pessoas entram na mente dessa pessoa, olha, aqui tem muita concorrência, aqui faz-se muito o uso de magia para permanecer no cargo. Então, se você ficar só, se você não se proteger, então significa que você vai cair rápido, ou você vai morrer, ou você vai ser tirada rápido daí deste lugar, ou vai ser tirado rápido daí deste lugar. Aqui, não, essa imagem é da live passada, já tenho que apagar, não tem nada a ver com o que nós vamos falar hoje. Olha, o Muenho disse que Muenho significa vida, é isso mesmo. Muenhoami. Nós falamos, Osana, Muenhoami, Ezana, Muenhoami, Osana, Muenhoami, Osana, Muenhoami, Osana, Muenhoami, Muenhoami, minha vida. Que bênção, glória a Deus. Então, a nossa sociedade está muito atrelada à crença e prática na bruxaria. Agora sim eu vou colocar o áudio, não vai ser vídeo, vai ser o áudio daquela jovem que falou. Minhas pernas saem. Quando eu saí, seu gorila me falou, entra nas minhas pernas, sai. Quando eu saí, quando me deram feitiço, eu se temei. Se até para mim te mostrar, posso te mostrar. Eu sou feiticeiro. Sou mesmo feiticeiro. Fiz isso para me ganhar. Sou feiticeiro, sou feiticeira. Deus. Assumidamente feiticeira, Yola conta-nos a sua história de vida no mundo do ocultismo. Já tratou muitas moças para terem marido, conseguirem coisas na vida? Aquilo até menor, ele é rápido. Ele é rápido, é uma coisa leve.
deve. Eu não vou no céu. Eu não vou no céu. Nunca vou no céu. Sou do diabo, eu vou no céu fazer. Se aquela outra casa me precisa. Yola recebeu feitiço para ter fama como lutadora. O que é que você consegue fazer com o feitiço? Por exemplo, para além da... Muita coisa. Com feitiço, essa luta, tenho dinheiro, tenho fama. Quando estou abusado, todas as crianças me seguem. Yola de pastilha, Yola de pastilha, Yola de pastilha. Todo mundo está me seguindo. Sucesso é aquele. Você pegou feitiço para ter sucesso? Peguei, gostei, amei. Eu posso te olhar se vou te dominar rápido. Eu posso te olhar se vou te dominar rápido. O objetivo, essa parte que a gente posso olhar se eu vou dominar rápido, o objetivo mesmo por qual as pessoas recorrem às práticas ocultas não é mais, não é menos que o desejo de dominar o outro ser humano. Esse desejo de controlar as pessoas, porque do mesmo jeito que, perdão, uma pessoa bebe, se embriaga e fica tomado, fica sob efeito do álcool, também acontece que pessoas ficam sob efeito ou encantamento do poder da magia, do poder da bruxaria. Por quê? Porque essas pessoas aprendem poderes de como dominar uma pessoa. Tem pessoas que estão dominadas, são dominadas, até sua própria forma de se comportar foi dominada, eles não se apercebem disso. E, infelizmente, oi, o Exoge Vumbi, o Exoge ou a Exoge, parece que é a irmã Exoge, né? Coloca esse é o OEA. O Moinho da Almeida escreveu, mas queria mais explicação sobre a bruxaria hereditária e a adquirida. Bem, vou já explicar aí. Vamos já explicar aí. Estava aqui a dizer que dentro dos grupos de pessoas que são bruxos, porque nós em Angola só temos o costume de misturar tudo. Satanista, para nós o satanista é feiticeiro, é bruxo, é tudo. Mas eles estão divididos em subgrupos. Um satanista é diferente de um ocultista. Um bruxo é diferente de um satanista, é diferente de um feiticeiro. Um mago também é diferente de um astrólogo. Então, são áreas onde os indivíduos têm iniciações e ritos diferentes, rituais diferentes. Agora, o Moinho de Almeida diz que queria mais explicação sobre a bruxaria hereditária. Bem, a bruxaria hereditária ela é praticada, como o próprio nome diz, por membros de uma determinada família. Aquilo é um segredo. Aquilo é algo oculto, oculto aos olhos dos demais membros da família. Por exemplo, estamos aqui a falar da bruxaria adquirida. Um indivíduo se andar em casas ocultas, um indivíduo se buscar um poder de bruxaria, por exemplo, fora, algum lugar que for. Esse indivíduo, vamos lá saber que ele quer procurar fama, ele está a procurar riqueza. Ao entrar neste meio, vocês estão a entender? O indivíduo que procura a bruxaria, ao entrar na bruxaria, ainda que ele não soubesse nada do segredo da bruxaria da sua família, quando ele é iniciado nesta seita, automaticamente ele vai saber tudo da família dele. É como se você não tivesse matriculado e te metem, você está andando, você fala, olha, aqui tem uma vaga, você entra na vaga, vão te inserir numa sala. Naquela sala que você vai entrar, você vai ver os teus colegas. Aí você, você também está aqui, também está aqui. Está estudando aqui desde quando? É a mesma coisa com esse fenômeno espiritual. Então, a bruxaria hereditária é aquela que parte de pais para filhos, de filhos para filhos, e assim vai de geração em geração. Numa família, há dois grupos de pessoas. Há aquelas pessoas que são escolhidas a dedo para fazer parte desta sociedade secreta chamada bruxaria. São essas pessoas que vão receber os segredos, vão ser ensinadas os poderes, como sair do corpo, como voar, se projetar, se teletransportar, como usar o poder da mente,
porque quando começou isso na família, todo o histórico da família. E há na família aqueles que fazem parte do grupo de pessoas que vão ser sacrificadas. Não são escolhidas para entrar, são escolhidas para serem usadas, maltratadas, bloqueadas, sem que elas saibam. Você está entendendo isso? Sem que elas saibam. Só que muitas das vezes esse tipo de pessoas acabam se convertendo. Quer dizer, porque Deus também está no controle de tudo. Como Deus está no controle de tudo, há pessoas que lhe colocaram na lista de pessoas que vão ser sacrificadas, que Deus salva e tira daquele embrulho familiar, mas também há muitos que já foram sacrificados no seio da família. Famílias que há muitas mortes. A morte é um fenômeno natural advinda da queda. As famílias que há o fenômeno de muitas mortes constantes, aí é um indicativo de que nesta família há obra da bruxaria. Bem, aqui a Geusária me tomou na cabeça. O meu camba, apóstolo Maradalta, já comentou, é verdade. O Daniel Cachala disse que está atento. Comentem, partilhem. Mais que comentar, é bom partilhar e deixar o seu coração. Partilhem para mais pessoas verem que nós estamos online, estamos falando. Bem, então, dentro desse sistema que é hereditário, as pessoas passam o testemunho de pai para filho. Por isso é que isso se estende de geração em geração. Porque os próprios demônios não são burros, são inteligentes. Sabem que... E eles fazem uma emboscada. Há aqueles que têm impacto, aqueles que têm aliança. O que tem impacto são aqueles que já têm uma data própria de expiração. Olha, daqui a X tempo, vou reinar, vou fazer, depois vou. E aquele que tem aliança. Aquele que tem aliança é aquele que vai ficar muito tempo usando o diabo, e o diabo vai usar também uma espécie de fidelidade, fazendo tudo aquilo que ele quer. Toda pessoa que está na bruxaria tem sempre os demônios que o comunicam. Naquele nosso tempo que você vê a pessoa que tem pegada, se a polícia está vindo, ele próprio aqui está com meus amigos, sai, quando você chegou ele já não está, porque ele comunica, os demônios passam a lhe falar, olha, foge daqui, está a vir assim. Agora, quando falamos adquiridas, são aquelas pessoas que, de forma consciente ou inconsciente, vão atrás disso. Quer dizer, pode ser que ele não esteja, mas é uma pessoa que é morta espiritualmente porque é uma pessoa caída e não se converteu, procura casas escuras, e quando procura casas escuras, porque tem algum problema que quer ver solucionado. Só que quando você passa a procurar e passa a fazer parte daquele ritual, você passa a ter parte com aquilo, até comunhão com aquilo, então você começa a ser usado. Aqueles que estão inconscientes, ou seja, são usados sem perceberem que estão sendo usados, e aqueles que passam a ser conscientes. Mas eu disse que aquele que adquire passa a ter conhecimento sobre como é na sua família. E essas pessoas, do jeito que eu aqui falei, que existem, de exemplo, é como fazer parte de uma turma. Bem, normalmente, em cada família, quando falamos família, é uma família grande. Normalmente há sempre um ou outro que faz parte. Há famílias que todos se converteram, tiveram essa graça de se converterem. Mas você viu aqui, por exemplo, a Iola das Pastilhas a dizer com muito gosto, com muito orgulho, que ela entrou, gostou, amou. E ela disse, o céu não é para mim. Ela disse, o céu não é para mim, porque a outra casa também me precisa. Esse é um tipo de praticante da bruxaria que está consciente do que está a fazer. Há um livro que eu já li em Angola, porque eu já venho investigar esse assunto há mais de 15 anos, mais de 15, estou a exagerar. Vou investigar esse assunto cerca de 13 anos. Então, eu tinha comprado um livro que vocês podem comprar lá, aqui no Brasil também vem, Lúcifer Destronado. Esse livro, Lúcifer Destronado, os autores são um casal norte-americanos que faziam parte da bruxaria e saíram, eram satanistas. Eles disseram que existem várias classes de satanistas. Existem, por exemplo, os satanistas que não estão conscientes da existência de Satanás. Estão conscientes do termo Satanás. Mas para eles, o que é Satanás? Satanás, para eles,
como é que eu posso dizer? É uma ideia, não é um ser. Satanás é uma ideia, é uma força. É uma força e Deus também é uma força, e não são pessoas. Então, eles falam que o bem e o mal, o bem e o mal, Satanás e Deus, na verdade, estão dentro de nós e são força. Você que decide qual força você vai usar. Então, essa é uma classe. Há a classe daqueles satanistas que acredita que Satanás é um ser angelical, chamado de Lúcifer, mas não é o que a igreja cristã, a tradição judaico-cristã ensina. Mas para eles é um anjo de luz, aquele que veio para despertar a humanidade, aquele que veio para que por inveja Jeová o expulsou do céu, e ele foi até os homens e disse que vocês vão se abrir porque ele quer vos escravizar e tal, tal, tal. E tem aquela classe de satanistas que estão conscientes que Satanás foi um anjo, rebelou-se, foi lançado na terra, caiu, e faz parte desse grupo que está em oposição aos cristãos. Esse grupo, eles receberam a informação que nós é que somos a peste, a causa do mal no mundo. Então, nós somos um grupo a ser combatido. Quando digo nós, estou a falar os cristãos. Vocês estão a entender? Na mente deles, os cristãos são um grupo que tem que ser combatidos a todo custo. Mas todos eles são enganados pelos demônios. Os demônios têm a capacidade de enganar o ser humano e de fazer-se de escravo. Ou seja, como eu disse, quando o indivíduo entra na bruxaria, vai fazendo rituais, vai atraindo demônios, o que é que acontece? Esse indivíduo recebe um demônio e esse demônio finge que está a serviço desse ser humano, porque vai fazendo tudo aquilo que ele pedir. Vai fazer mal para o fulano, me traz aquilo, me dá aquilo. E os demônios vão fazer aquilo para servir aquela pessoa, mas que na verdade está a ser usada por eles até o momento que eles vão sair desse mundo e descer para lá. Então, estão sendo enganadas. Essa jovem que disse que o céu não é a casa dela é aí, ela nem tem a realidade, nem faz ideia da realidade do lugar que lhe espera. Por quê? Porque o diabo os engana. Existem, por exemplo, lugares que eles se reúnem, que eles chamam de inferno. Como é que o diabo os engana? O diabo diz que não, o inferno é este, que vocês estão a ver bonitinho, com mármore, flores. Oh, aquele não é de fogo, não. Aquele de fogo é dos cristãos, que Deus fez para punir os cristãos que não se comportam bem. Então, afinal, Deus mesmo é mau. Vocês estão a entender? Então, Deus mesmo é mau. Então, como é que ele vai pôr os filhos dele aí e o nosso está daqui? E depois você vê os cristãos passam mal, cristãos choram, cristãos sofrem, muita aflição, não tem dinheiro. E você vê muitos bruxos zombam dos cristãos. Você não tem nada. Você tem. Então, mas você vê o nosso Deus que nós estamos a servir, o Lúcifer, o diabo. Olha que ele não está. Quando queremos uma coisa, ele atende os seus filhos. Sem saber que eles estão no puro engano, no próprio engano. E o diabo, então, os usa até o momento que os descarta. E só depois de morto é que eles se apercebem da dura realidade do quanto foram enganados. Vamos lá ler aqui vossos comentários. O Helder Gonçalves diz: muito obrigado pelo esclarecimento. Há muita bruxaria nas igrejas, com maior realce em Angola, aqueles pastores profetas made em Congo e Nigéria. Esse é o comentário do Helder. Aqui tem o pastor Mário Dalta que diz: fala também dos filhos do fogo que se infiltram nas igrejas e destroem pastores, igrejas e por aí fora. Bem, esse também é um grupo, é uma classe de indivíduos que chamam-se fogo porque para dar a entender que eles, ao entrarem em igrejas pentecostais e por aí fora, eles não manifestam debaixo do chamado fogo pentecostal, porque eles já se consideram filhos do fogo, então eles ficam aí de boa, enquanto pessoas manifestam, mas são pessoas que nunca você vai ver manifestou para o demônio, quem é você? Só fulano. Não. De boa. E o pastor Mário continua, eles vão lá através de projeção astral, outros são teletransportados. Quer dizer, existem muitas formas. Aqui já estamos a falar, por exemplo, da batalha espiritual. Existem muitas vezes que eles vão de projeção astral, mas outras vezes eles vão mesmo fisicamente.
Quando eles vão fisicamente para se infiltrar, é porque já viram que esse grupo está dando um determinado trabalho, é preciso que nos infiltremos para fazer o que eu falei há pouco tempo, que é a guerrilha. Então, é importante que a Igreja Angola ensina sobre isso, mas ensinando de acordo com a palavra de Deus, que embora eu disse aqui que a bruxaria tem o poder de dominar as pessoas e usa-os através de rituais, de cerimônias. Nessas cerimônias envolve muita orgia sexual, cerimônias de relações sexuais, canibalismo, etc, etc, etc. Na verdade, é o diabo que usa-se. Porque o diabo odeia todos. Tudo que é ser humano, o diabo odeia. Então, os cristãos devem aprender, devem pedir a Deus por discernimento. Só o discernimento os vai ajudar a perceber que é o joio, que é o trigo. Eu vejo muita gente falando mal do trigo e venerando o joio. Então, é muito importante que vocês saibam distinguir uma coisa de outra. Hoje eu não vou vos alongar, porque amanhã tem mais. A Isilda Beuza chegou tarde. Ela disse: a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor. Isilda Beuza. Chegou tarde. Então, amanhã, 21 em ponto, nós vamos estar aqui. O apóstolo não escreveu, por isso é que é muito comum essas práticas no ser dos falsos profetas. Amanhã eu vou falar sobre isso. Para aquele que usa o fortalecimento, porque suga a energia do outro, e aquele que é usado também é uma pessoa que é sugado suas energias. Isso eu vou falar amanhã, com mais calma, com mais clareza, vou abordar sobre isso. Então, você acompanha essa série de vídeos que eu estou fazendo para poder despertar a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não tenha medo, confie em Deus, porque Cristo é superior, Cristo é maior. O Manho diz que foi muito bom, pastor, que Deus abençoe você. Obrigado, a todos vocês também. Sem esquecer que eu comuniquei ontem, estou numa campanha de recolha de apoios para aquisição da cadeira giratória aqui. Olha aqui. Então, chama no privado, você que quer trazer o seu apoio, e Deus lhe vai abençoar rica e poderosamente. Deixa eu colocar aqui. Chama no privado, neste WhatsApp que apareceu aí, indicativo mais 55 do Brasil, DDD 19, que é o número da minha cidade. Depois você põe todos os números aí. Vai dar o WhatsApp do pastor Cianuque Monteiro. Você pode falar: pastor, olha, Deus tocou-me para abençoar o pastor nessa compra dessa cadeira giratória, cadeira gamer. Cadeira gamer é umas confortáveis que dá para você ficar muito tempo. Essas aqui não dá para ficar muito tempo. Então, live não pode demorar muito. Não temo. A Fanilson já escreveu: pastor, amém, não temeremos. É um facto que o discernimento é importante para a igreja. O discernimento espiritual é um dos elementos mais importantes que a igreja de Deus está a precisar. O discernimento espiritual. Sem discernimento espiritual é tipo você está aí na batalha física e te vendaram os olhos. Você não está vendo nada, não está discernindo nada. O inimigo vem, te engana, você não está discernindo. Então, o discernimento é para te ajudar a discernir. Qualquer coisa, me chama no WhatsApp, qualquer coisa, tua dúvida, tira que eu estou aqui ainda com essa disponibilidade para poder te auxiliar na sua caminhada espiritual com Jesus Cristo. Deus em Cristo abençoe rica e poderosamente. Estamos juntos até amanhã, 21 horas de Angola.